Vamos então para mais uma aula de JavaScript e aula de hoje nós vamos começar resolvendo algumas dúvidas aí. Lá no passado eu pedi para vocês um exercício onde era para construir uma calculadora de ano bissexto, ou seja, um programinha que você fornece para o usuário fornece para você, aliás, um ano e esse ano é calculado de forma a decidir se é bissexto ou não, para em seguida o usuário receber a resposta. O ano é bissexto ou o ano não é bissexto. Então, para fazer isso, eu deixei aqui preparado um HTML. Ele é normalzinho, onde no corpo eu tenho um div que vai ser de conteúdo. Esse aqui, por enquanto, ele pode parecer redundante, né? Já que eu tenho um conteúdo e dentro dele eu tenho um wrapper e dentro dele eu tenho efetivamente a nossa calculadora. Mas eu deixei assim porque isso vai facilitar a nossa vida mais para frente quando eu vou aprimorar essa página, esse exercício, de forma que a gente vai ter abas para escolher entre os diversos exercícios que a gente fez até agora e os que a gente vai fazer ainda. Então, por enquanto, não se atentem tanto ao fato da gente ter esses divs aqui. Inclusive, se a gente fizer só esse exercício sozinho, dá para fazer simplesmente só com isso aqui dentro do corpo, que vai funcionar. Mas, como o CSS que eu deixei preparado leva em conta tudo que eu vou implementar nas próximas aulas, então fica mais fácil se a gente tiver esses divs aqui. Vai ficar mais bonito também. Então tá aqui. O conteúdo vai ser um título, calculadora de ano bissexto. E em seguida, ano e um campo de entrada. Entrada bis. E um outro campo chamado resultado, que vai ser um campo chamado com id resultBis. Esse campo de resultado vai ser desativado, ou seja, o usuário não pode escrever nele, e vai ser um campo de texto, porque o resultado não vai ser um valor numérico, vai ser uma frase. O ano é bissexto ou o ano não é bissexto. E depois eu coloquei aqui mais um título dizendo que o resultado é instantâneo. É só porque esse exercício em específico ele não vai ter um botão. Assim como quando a gente fez as calculadoras de Celsius para Fahrenheit, a gente fez com e sem botão. Aí, quando o usuário digitar o ano, imediatamente vai aparecer o resultado assim que ele sair do campo de digitação do ano. Ou se ele editar o ano com as setinhas para cima e para baixo. A gente vai ver melhor como isso vai acontecer. Então, salvando isso aqui, nós temos este conteúdo aqui na página. Calculadora de ano bissexto, ano, resultado, e ele não faz absolutamente nada, visto que nosso script ainda não existe. É o que a gente vai construir agora. O motivo para eu estar demonstrando agora em detalhes esse exercício é que ele envolve o uso dos operadores lógicos, operação e, operação ou e operação não. Então, com a execução desse exercício aqui, provavelmente vai ficar mais fácil de entender como funcionam aqueles operadores lógicos. Então, eu vou criar uma função chamada bissexto e o conteúdo dela vai ser o que calcula o ano bissexto. Então, ele vai coletar do HTML o valor e depois ele vai processar esse valor
e depois ele vai injetar no HTML a resposta. Então, primeiro a nossa coleta. Vou criar uma variável chamada ano e ela vai ser getElementById entrada bis, que é o nome deste elemento aqui, ó, o valor numérico que o usuário digita. Se eu fizer só isso aqui, eu não vou coletar o valor. Para coletar o valor, eu coloco getElementById entrada bis ponto value. Não é node value. Feito isso, basta agora nós executarmos a lógica que a gente precisa para chegar no resultado. Essa lógica é, no caso lá do ano bissexto, deixa eu pegar aqui o nosso enunciado, ele dizia que um ano é bissexto se ele for divisível por 400 ou se ele for divisível por 4, mas não for divisível por 100. Então, nós teremos que criar uma lógica que considera isso. Então, vamos relembrar. Sendo e igual a esses dois símbolos aqui, ou igual a duas barras retas, então e é 2 ampersand, ou duas barras retas, e não é ponto de exclamação. Lembrem-se que essa barra não é a barra normal, né? A barra normal é essa aqui. Ela é uma barra reta, ela também não é a barra invertida, que é essa aqui. A barra reta é a barra Shift, tecla antes do Z, no teclado brasileiro. Considerando esses três aqui, então, nós teremos que encontrar a divisibilidade do ano, de forma que feche com aqueles valores que eu citei. Então, para encontrar a divisibilidade, a gente utiliza esse operador resto da divisão inteira, que é o símbolo de porcento. Lembre-se que o símbolo de porcento não serve para calcular porcentagem, e sim para calcular resto da divisão inteira. Com base nisso, então, nós teremos o seguinte: se o ano dividido por 400 tiver resto zero, quer dizer que o ano é divisível por 400? Dá uma olhadinha. É. Ou, se o ano for dividido por 4, então ele tiver resto zero, e o ano dividido por 100 não tiver resto zero. Então o ano é bissexto. Ó, se o ano for divisível por 400, então se ele dividido por 400 tiver resto zero. Ou, se o ano for divisível por 4, portanto, ano dividido por 4 tiver resto zero, mas não for divisível por 100, então, ano dividido por 4 e ano dividido por 100 não pode dar resto zero. Percebam, então, que é essas duas condições ou essa condição. Se ele for divisível por 400, ele é bissexto. Se ele for divisível por 4, então ele não pode ser divisível por 100. Como a gente faz para transferir isso aqui para a lógica booleana de forma a encontrar o resultado da operação? Assim, ó, literalmente escrevendo isso aqui. Se, então, if ano dividido por 400
lembrando que eu quero o resto, então é por cento, for igual a 0. Lembrando que para comparar são dois sinais de igual. Se colocar um sinal de igual, daí não vai dar certo, porque um sinal de igual é o símbolo de atribuição. É para gravar o valor. E aqui nós queremos comparar. Então, se o ano for divisível por 400, se escreve assim: ano por 400 é igual a 0? Sim, então é divisível por 400. Ou se escreve assim, duas barras retas: ano divisível por 4. Então, ano divisível por 4 dá 0. Então, se o resto da divisão por 4 for 0, ele é divisível por 4. Então, se o ano for divisível por 400 ou for divisível por 4. Só que tem mais um detalhe na regra, que é, se ele for divisível por 4, ele não pode ser divisível por 100. Então, ano por 104 igual a 0 e ano por 100 tem que ser diferente de 0. Então, não pode ser divisível. Coloca exclamação igual a 0. Então, símbolo de comparação de igualdade, igual, igual. Símbolo de comparação de diferença, exclamação igual. E aí está feita a nossa lógica. Então, se o ano for divisível por 4 ou por 400, se o ano for divisível por 400 ou se o ano for divisível por 4 e não for divisível por 100. Aí, a princípio, pode parecer que precisa de parêntese aqui. E realmente, funcionaria se a gente colocar o parêntese, fica até mais fácil de entender o que eu quero. Só que a operação e, ela tem prioridade matemática em relação à operação ou. Então, mesmo se eu não colocar o parêntese, ela vai acontecer antes. Então, nesse caso, não precisaria estritamente do parêntese. É bom colocar para ficar mais claro o que a gente quer realmente executar. Então, se essa condição aqui resultar em verdade, quando que ela vai resultar em verdade? Ano é dividido por 400. Ano dividido por 400 dá resto zero? Sim. Aqui eu tenho um ou. Então, com isso aqui dando verdade, eu não preciso nem avaliar o resto. Eu já sei que é verdade. Agora, ano dividido por 400 deu resto zero? Não. Ah, mas isso aqui tem um ou, então eu ainda posso avaliar isso aqui. Ano dividido por 4 deu resto zero? Sim. Mas eu tenho um e aqui, então eu preciso avaliar o restante. Deu sim aqui. Ano é dividido por 100. Deu resto zero? Sim. Então, deu sim nos dois, deu verdade. Na verdade, deu resto não zero, né? Porque aqui é invertido. Se deu verdade aqui, nós teremos um ano bissexto. Então, basicamente é isso. Nós temos que avaliar a expressão de forma que a gente lê ela. Então, ano divisível por 400 ou ano dividido por 4 e não divisível por 100. Se isso for verdade, então escreva lá no campo de resultado, que é resulte bis, o ano é bissexto. Se não, aqui vai else, e aqui vai a lógica para caso não seja verdade, que é escreva no mesmo lugar, o ano não é bissexto. Então, a gente salva isso aqui. Salva HTML também. Volta lá e vamos testar. Não aconteceu nada. Por quê? Lembrem-se, eu só criei a função do bissexto, mas quando ela é chamada? Então eu preciso
fazer com que o evento de alterar o valor no campo numérico chame a função que vai coletar o ano, processar ele e entregar o resultado no campo de resultado. Para isso, nós vamos criar um ouvinte de evento lá no nosso campo de entrada. Então, getElementBy entrada, que é o campo onde o usuário coloca o valor, a gente cria um evento, addEventListener. O evento vai ser um evento de change, ao mudar valor. Entre aspas, change, vírgula, nome da função, aí não vai nas aspas, bissexto. Agora sim, quando nosso programa rodar, ele vai ver que eu criei uma função chamada bissexto e que eu associei a variação na entrada com a execução dessa função. Então, a gente salva e quando eu trocar o valor aqui, ó, o ano 2 não é bissexto, o ano 2000. Se eu só digitar, não acontece nada, mas na hora que eu sair, ele vê que o ano é bissexto. 99 não é, 2004 é, e assim por diante, 2008, 2012. Nosso ano atual é bissexto. Isso é tudo, então, para resolver esse exercício do ano bissexto. E até a próxima.